Olá, meus amigos do Fraternidade. É com felicidade que nós estamos aqui para mais um momento de palestras online. Então, que nós possamos aproveitar deste momento para refletir e aprender cada vez mais com a doutrina. Hoje eu peguei uma mensagem para a gente iniciar, fazer a nossa preparação, para depois irmos para a nossa prece. Está no livro Bem Vivendo. É a mensagem aqui no comecinho, que é a número 8, que diz assim, ó: a palavra oportuna, dirigida com amor e no momento certo, tem efeitos surpreendentes no campo do bem. Nós sabemos o quanto é importante nós estarmos nos preparando, buscando agir da melhor forma, com as melhores palavras, sempre com muito amor. Então agora eu convido a vocês a fecharem os olhos para que nós possamos fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais esta oportunidade. Que o Senhor possa abençoar e iluminar a todos nós. Que possa olhar em especial aqueles irmãos e irmãs que estão com dificuldades materiais, que estão nas ruas, nos hospitais, nos presídios. O Senhor conhece o coração de cada um e suas necessidades. Rogamos ao Senhor para que possa auxiliá-los devido às suas necessidades e merecimentos. Muito obrigado, Pai, por tudo. Que assim seja. Hoje nós vamos trabalhar uma mensagem que está no livro Palavra de Vida Eterna, é a 103 Produzimos, que é a psicografia de Chico Xavier com o nosso irmão Emmanuel. Então, ele vai trabalhar a mensagem 103, que é o Produzimos, mas ele usa-se, de base João, capítulo 15, versículo 4, que diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Então aqui João está trazendo para nós o que Jesus disse naquele momento, da importância de permanecer em Jesus. E a gente olha para tudo que nos acontece, ou mesmo para os discípulos, e a gente nota que nem sempre a gente consegue permanecer em Cristo. E a gente vai encontrar exemplos nos próprios discípulos. Por exemplo, a gente pega Pedro, que jura lealdade, mas que nega Jesus 3 vezes. A gente vai ver outras passagens com Pedro, com Tiago, com João, que também não conseguem permanecer junto a Jesus na sua amplitude, na sua totalidade. Mas mesmo assim, eles são as pessoas, os discípulos que conseguem, mesmo com as suas falhas, vamos pegar Pedro, mesmo ele negando Jesus, ele consegue dar a volta por cima e conseguir seguir na sua missão, que é divulgar o cristianismo, para o mundo. Então, a gente nota que mesmo nós tendo essas dificuldades, é necessário que possamos continuar e seguir em frente. Porque se isso aconteceu com Pedro, com Tiago e João, você imagina se não vai acontecer conosco, que temos muito mais dificuldades, que estamos um pouco mais atrasados que esses espíritos. Mas o importante é aprender e seguir em frente, buscando se aproximar cada vez mais de Jesus e dos seus ensinamentos. Emmanuel, então, ele vai começar os seus comentários no Produzimos da seguinte forma: produzimos em tudo o que em alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza, espinhos produzem lacerações, lama produz sujidade, martelo produz golpes. É interessante aqui que
no começo ele diz, né, que tudo e alguma coisa está produzindo. Então, assim, se nós olharmos para a reencarnação, para nossa necessidade de estar aqui na Terra, é para produzir. Nós fomos criados para produzir. Isso é inevitável. Produzir é inevitável. Só que, claramente, nós podemos escolher, né? O que nós vamos produzir. E é interessante também que tudo, tudo vai produzir. Não é só os seres humanos, né? Os animais, mas aqui ele utiliza da pedra, do espinho, da lama. Então, assim, tudo que foi criado por Deus tem uma finalidade e ela está aqui para produzir. Então, é interessante que nós possamos refletir nessa nossa responsabilidade, né, na totalidade de estar sempre responsáveis naquilo que a gente escolhe. Então, aqui ele também olha e diz assim, né, que as pedras produzem aspereza, os espinhos produzem lacerações, a lama produz sujidades, o martelo produz golpes. Aí também é uma outra escolha, né? O que nós olhamos? Para que nós olhamos, né? Nós olhamos para a lama e a gente só vê a sujidade, a gente só vê a sujeira que a lama pode trazer. A gente olha para o martelo e escolhe olhar só para as pancadas que ele dá e que pode destruir, que pode quebrar. Então, é muito daquilo que nós escolhemos olhar. Então, todas as coisas que acontecem, tudo aquilo que está disposto a nós precisamos buscar entendimento e olhar por que aquilo está ali e por que está agindo daquela forma. Então, é algo importante e que certamente com o decorrer aqui das explicações de Emmanuel, nós vamos conseguir ter uma melhor esclarecimento sobre isso. E aí ele continua assim, ó. Entretanto, se produzimos para o bem esses mesmos recursos, em nossas mãos, vêm-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico, lama devidamente tratada é terra de sementeira e martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, deste modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Aqui é interessante, né? Aqui ele deixa claro, né, que tudo no devido lugar vai produzir de forma positiva. Ele dá os exemplos aqui, que o martelo controlado é um auxiliar muito prestimoso, e a gente sabe disso. Agora, o que é interessante é o final aqui, que ele diz assim, ó, produz conforme os agentes em que se inspira. Geralmente, esses agentes que estão ali manuseando, por exemplo, o martelo, quem são os agentes? Os agentes somos nós, né? Somos nós, seres humanos, espíritos imortais, que estão aí trabalhando com as pedras, com os martelos. Então, quem vai inspirar aquilo que vai ocorrer, o que vai ser produzido com esses exemplos, é cada um de nós. Então, podemos cuidar, né, de nós mesmos, porque assim vamos conseguir utilizar de tudo que está aí à nossa volta para produzir cada vez melhor. E continuando com Emmanuel, ele diz assim, ó, os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio. O viciado produz o desregramento. O preguiçoso produz a miséria. O pessimista produz o desânimo. Então aqui a gente vai notar que tudo de alguma forma vai produzir. Independente daquilo que nós escolhemos, vai ocorrer uma reação das nossas escolhas. E algumas vezes, quando eu li esse trecho, eu fiquei pensando que, em dados momentos da nossa vida, a gente
pensa assim, né? Ou às vezes até fala, ah, isso não é comigo, isso não é da minha conta, ou eu lavo as minhas mãos. Então, às vezes a gente pensa e às vezes a gente até fala essas questões, mas tem que entender da nossa responsabilidade. Tem que entender que tudo que nós fazemos, independente se nós fazemos ou não, vai gerar alguma situação, vai ocorrer. Como diz aqui, o preguiçoso vai produzir a miséria. Então, nada fiz, alguma coisa vai acontecer, porque deveria ter feito. E aí, quando a gente olha para a questão do lavar as mãos, quem foi que lavou as mãos? Né? Nós vamos encontrar aí na história quem lavou as mãos, nós vamos encontrar Pilatos. Pilatos também lavou as mãos quando a questão foi o julgamento de Jesus. Eu não sei certamente se ele tivesse feito diferente, como se iria se dar toda aquela situação. Mas ele se isentou. Ele falou assim, não é comigo, vou lavar as mãos e não é comigo. O que vocês quiserem fazer com ele, vocês podem fazer. Então, isso também é importante que nós possamos pensar, porque algumas vezes é nós sim que precisamos fazer as coisas. E aí a gente, por alguma coisa, por algo que aconteça no presente ou em outras vidas, a gente quer fugir dessas situações. E aí a gente fala, não é comigo, eu não quero nem saber. E a gente bem sabe se aquelas situações estão chegando até nós, é porque nós temos a responsabilidade de resolver de alguma forma. Então, é um exemplo, o exemplo de Pilatos, mas é sempre trazendo para nós qual é a nossa responsabilidade, o que eu estou fazendo. Será que eu estou agindo da melhor forma ou estou tentando de alguma forma me isentar e não estou fazendo nada? Mas mesmo não fazendo nada, eu estou produzindo. Então, o exemplo de Pilatos é isso, mesmo ele se isentando, ele produziu algo e algo aconteceu. Então, essa é a importância da gente refletir sempre, que mesmo se eu estiver com a situação à minha frente e eu não fazer nada, isso também vai trazer responsabilidade, isso também vai trazer alguma consequência. Então, nós possamos estar sempre refletindo e buscando com amor, buscando em Jesus as melhores ações para que possamos sempre estar produzindo de forma positiva. E aí ele segue aqui e diz assim, onde estiverdes, está produzindo, de acordo com as influências a que te afeiçoas, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que te afeiçoam ao teu modo de ser. Então, a todo momento, alguma coisa está acontecendo, a gente está produzindo, querendo ou não querendo, a gente está produzindo. E aqui ele também diz como as influências a que te afeiçoas. A gente também sabe que as influências, elas são a nível material, presencial, ali na nossa frente, mas nós também temos as influências espirituais, como diz a 459 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos muitas vezes nos guiam, então a gente precisa estar atento, né, também para essa situação, para que possamos tomar os devidos cuidados, porque a responsabilidade sempre vai ser nossa. E aí a gente encontra também, agora a gente vai partir para a física, para a ciência, a gente vai encontrar a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é a que vai nos mostrar, é a ação e reação. Então, tudo aquilo que de alguma forma a gente faz, toda a ação que nós vamos fazer, ela vai retornar a nós. Então, Newton, já ali em 1687,
já nos falava da ação e reação. E nós vamos encontrar também essa mesma referência no Espiritismo. Nós vamos encontrar, por exemplo, aqui, ó, no Céu e Inferno, parte 1, capítulo 7, são os próprios seres que deixaram a Terra que vêm nos contar a sua situação no mundo espiritual, descrevendo o seu estado, feliz ou infeliz, em função do que fizeram. Aí em Evolução em Dois Mundos, nós vamos encontrar André Luiz dizendo assim, ó, começando, pois, a sua iniciação no plano espiritual, de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Então, nós vamos ali encontrar a ação e reação com Newton e os espíritos, tanto com Kardec quanto com André Luiz, pelas mãos do Chico, nós vamos encontrar a causa e efeito. Então, é inevitável, nós vamos ter aquilo que nós vamos plantar, a gente vai colher. Seja aqui na Terra, encarnados, nessa encarnação, seja no mundo espiritual. Então, como eles disseram aqui, as felicidades ou as tristezas é devido às ações. Aquilo que foi produzido aqui na Terra é o que vai refletir no mundo espiritual. Então, cabe a nós sempre estar atentos ao que nós estamos realizando e tentar realizar cada vez mais e melhor. E o último trecho aqui de Emmanuel, ele diz assim, ó, todos produzimos, inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho, na escola espírita cristã. Recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco, se permanecerdes em mim. Então, a importância de nós permanecermos em Jesus. Porque quando nós vamos permanecer em Jesus, pelo menos nessa nossa tentativa de viver o Evangelho dentro das nossas possibilidades, nós vamos estar próximos do modelo e guia, como eu disse. E assim vamos conseguir ter a força necessária para que produzimos da melhor forma possível. Porque, como ele disse aqui, todos produzimos e é inevitável. Então, se é inevitável que nós possamos buscar o Evangelho de Jesus e produzir o melhor que nós podemos para aquele momento. E também eu reflito também nessas seguintes palavras aqui de Emmanuel, porque é importante termos a resistência, né? Resistência de seguir em frente. Porque produzir, a gente já viu aqui que nós vamos produzir. Mas algumas vezes a gente não produz coisas boas. E é devido ao nosso espírito ainda incompleto. Então a gente precisa ter esse entendimento, precisa olhar para dentro de nós, ver o que precisa ser mudado e consertar e melhorar. Mesmo quando a produção não é boa, é necessário olhar para ela, aprender, voltar e fazer novamente. E é isso que a gente vive fazendo, né? Com a reencarnação. Mas eu digo para agora, porque às vezes as pessoas desanimam, né? Ah, eu não vou conseguir mais, eu vou desistir. E a gente não veio aqui para desistir. Deus não criou nada para não produzir. Então, que nós possamos buscar a força necessária e seguir em frente, buscando aprender e produzir cada dia mais e melhor. E para a gente finalizar aqui, eu trouxe uma outra reflexão que é inspirada neste livro aqui, deixa eu pegar ele, que é para o resto da vida, que é de Wallace Leal. É esse livrinho aqui, ó. Tem uma passagem aqui que conta a história do menino, o menino que pregava pregos. Diz que tinha um menino, ele
Era um menino bem levado, estressado, desde muito cedo já estressado, nervoso. E o pai nota, né, que ele era mal criado, às vezes falava que não devia. E aí ele pega, um devido dia lá, ele pega um saco de pregos e um martelo, chega no menino e fala assim, ó, meu filho, cada vez que você falar algo que não deve, chatear alguém ou ficar nervoso, você vai pegar um prego, vai lá naquela cerca e vai pregar ali um prego para cada vez que você ficar nervoso, ficar irritado ou chatear alguém ou ficar chateado. E aí deu o saco de pregos, o martelo. No primeiro dia, o menino já foi lá e já pregou 17 pregos, de tão nervoso que ele ficou. E aí o tempo foi passando, ele ia lá, pregava os pregos conforme a regra do pai. Só que ele notou que aquilo dava trabalho, né? Aquela situação de sair da casa, ir lá na cerca, colocar o prego, aquilo gerava de alguma forma um certo trabalho. E ele chegou à conclusão que era melhor, então, ele tentar controlar essa raiva, esses impulsos, que assim ele não precisava ir lá. E aí ele foi fazendo isso, foi trabalhando. E aí chegou um momento que ele já não estava mais pregando nenhum prego durante o dia, porque ele estava conseguindo se controlar. Aí ele chega no pai e fala assim, ó pai, eu já estou conseguindo não precisar ir lá colocar nenhum prego na cerca. Aí o pai falou, então tá bom. Então vamos fazer assim, ó, a cada dia que você conseguir se controlar, você vai lá na cerca e tira um prego. Então tá bom, pai. Então, quando eu não ficar nervoso, não fazer malcriação, eu vou lá e tiro um prego. E assim o tempo foi passando. E o menino foi conseguindo, pelo controle, né, pela sua vontade de melhorar, ele conseguiu parar de colocar pregos e conseguiu retirar todos os pregos que já estavam ali na cerca. Aí ele foi todo animado contar pro pai, né? O pai, ó, não tem mais nenhum prego lá na cerca, eu consegui. Aí ele falou, nossa filho, que bom, vamos lá até a cerca. Aí pegou o menino, foi até a cerca, e aí ele mostrou aquela madeira, né? O quanto aquela madeira se encontrava machucada. Apesar dele ter melhorado, apesar dele ter retirado os pregos, ainda deixou marcas. Então a gente precisa atentar, às marcas que nós deixamos, porque o menino somos nós, né? Somos nós, os meninos e as meninas, que às vezes não se controlam e falam às vezes o que não deve, fazem o que não devem e acaba deixando marcas naquelas pessoas. E muitas vezes são pessoas que nós amamos. Então que possamos refletir e buscar usar da melhor forma possível as ferramentas que Deus nos dá. Que nós possamos usar o martelo não para machucar, mas sim para construir. E a reflexão de produção, de produzir sempre da melhor forma, que aqui Emmanuel nos traz. Ele traz a nós olhar para a nossa vida e saber que vamos produzir, querendo ou não querendo, mas que possamos buscar produzir melhor. Que nós, principalmente nós, que estamos em contato com a doutrina, que tanto nos esclarece, que tanto nos ensina, também vai ser a doutrina que vai trazer as melhores ferramentas para que nós possamos produzir. Então a reflexão é essa, que possamos manter firmes, né, na videira, que possamos manter juntos a Jesus da melhor forma possível, por intermédio dos espíritos, dos mentores, que possamos buscar dentro de nós a força necessária para produzir sempre. Tá bom? Então,
agora eu já agradeço. Foram esses os comentários, a reflexão de hoje, e convido para que possamos fazer a nossa prece final. Deus nosso Pai, obrigado por esses ensinamentos, por todo o auxílio da espiritualidade. Pedimos a Deus que possa abençoar a cada irmão que vai estar junto conosco, junto a esse momento de palestras, que o Senhor possa auxiliá-los dentro das suas necessidades. E agradecendo sempre, Pai, por todas as oportunidades. Que assim seja. É isso aí, gente. Então acabamos a reflexão de hoje e agradecendo demais a tudo e a todos, tá bom? Que sejamos luz, né? Que possamos levar luz, que possamos trazer luz, sempre com a bênção do nosso Mestre Jesus. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.